Olá pessoal, nós estamos hoje com um programa Viva Bem, mais um programa que vai ao ar. E hoje nós vamos falar de um tema super interessante, né? O mês de junho, o Dia dos Namorados e o mês do amor. Você sabia que o amor ele é um sentimento e a paixão ela é uma emoção? E nós iremos abordar um pouquinho sobre isso. Eu gostaria que agora, eu trouxe duas convidadas muito especiais que vão abordar esse tema comigo e eu gostaria que elas se apresentassem. Muito obrigada pelo convite, Eunice. Eu me chamo Ana Paula Lira, eu sou psicanalista, psicopedagoga, neuroeducadora e consteladora familiar. Também atuo na vertente da programação neurolinguística e com métodos de coach. E hoje a ideia é complementar e auxiliar nesse tema, né, que é bem propício na semana que se aproxima aí dos namorados. Bem-vinda, Ana. Muito obrigada. Será um prazer recebê-la aqui e estar comigo nesse momento. Olá, obrigada pela oportunidade, é um prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Lilian, sou psicóloga, trabalho no Espaço Viva Bem. A minha especialização é em sexualidade humana, então eu venho contribuir também falando de amor, relacionamentos, a união desses sentimentos e a sexualidade também, para complementar. Que bacana. Quando a gente fala do amor, a gente sempre tem a impressão do amor homem-mulher, né? E hoje a gente vai tentar trazer e explanar as diversas formas de amor. Principalmente o amor próprio, né? Quando eu me amo, eu consigo amar melhor o outro. A gente tem uma frase do Dr. Neuri Botega que ele diz que o cuidar de mim, ele é muito necessário para cuidar do outro. E para mim, eu fazendo uma analogia com esta frase, isso faz muito sentido no amor, né? A gente, independente da nossa crença, a gente tem um texto em Coríntios que diz que ainda que eu falasse a língua dos anjos e dos homens e não tivesse amor, eu seria como metal que soa ou como sino que tine, né? Que o amor é benigno, o amor não tem maldade. E quais são hoje as formas de amor? Qual é hoje a função do amor? Quando a gente fala de amor, eu gosto de pensar no movimento do início da vida, né? Quando a gente pensa em como a vida se iniciou, de uma forma geral a gente fala muito do amor, né? Inclusive, com a nossa terapeuta que tem a vertente da sexualidade, a gente utiliza inclusive na relação, quando a gente se refere à questão da sexualidade, nós falamos fazer amor, né? Teoricamente, ali está envolvido sim um ato de amor. E na concepção da vida, para cuidar de uma criança que é fruto deste movimento de amor, também há necessidade de amor. Porque você sai de você para olhar um outro. E este amor faz com que, inclusive, a relação, agora diferente, porque não há mais a relação entre as duas pessoas que iniciaram, entre uma segunda, uma terceira, uma quarta, dependendo. E aí, o que faz com que esse novo relacionamento, essa nova estrutura formada ali, o ponto principal é o amor. Diferente das relações institucionais nas empresas, onde nós temos laços de amizade que são muito fortes e importantes e que também têm amor. Mas, quando a gente fala do início da vida, a gente está falando onde a gente aprende, mesmo trazendo na nossa existência, né? Quando a gente vem à vida, quando a gente nasce, a gente já tendo o amor, nós aprendemos o amor, quando nós recebemos amor. Dentro da psicologia, a gente também coloca o amor como um sentimento primitivo, né? Ele já é um sentimento que você nasce com ele. Quando você fala nos relacionamentos nas empresas, sim, a gente tem as vertentes do amor, do relacionamento, né? Mas a gente tem o sentimento da amizade, o sentimento do companheirismo. Exato. E a gente também pode trazer o sentimento da raiva, né? O sentimento da raiva. E há uma diferença em relação a isso, né? Quando eu digo da amizade, a amizade ela é uma emoção, o amor ele é um sentimento.
ele está muito ligado à nossa essência, né? Então, ele está em nós. Então, nós aprendemos, e o amor, ele é tão lindo que para que ele consiga se materializar e se tornar concreto, se faz necessário o outro. Sim. Na verdade, até voltando um pouquinho ao que eu disse, eu não sei se eu fiz uma confusão na fala, mas a amizade, ela é uma emoção. Sim. O amor, ele é um sentimento. Sim. Como a raiva, ela é um sentimento. Isso. Como a tristeza, Isso. ela é um sentimento. A depressão, ela já é uma emoção. Lilia, o que você teria para abordar, para acrescentar sobre isso, sobre a função do amor? O que é o amor? E quais as outras formas de amor? Sim, o amor na nossa cultura, ele é representado de várias formas, né? Os meios de comunicação trazem música, filmes, trazem diversas manifestações. O amor, você pode entender ele como o amor dos pais, dos filhos, amor a Deus, amor a uma profissão, a uma causa e entre um casal. Então são várias as manifestações do amor. Que o amor é a expressão de uma afetividade. Ele é um sentimento que a gente tem por nós mesmos e pelo outro, que ele é capaz de ser desenvolvido e trabalhado individualmente nas relações. Como hoje quando a gente fala, quando a gente pensa muito no amor, a gente está muito focado naquilo que a gente iniciou falando sobre o amor namorado, né? O amor marido, o amor enamoramento. Como funciona isso, Lilian, hoje? Sim. O enamoramento, ele é um estado, né? Normalmente se associa à atração, desejo, ao amor. Claro, eles são caminhos para levar a intimidade com o outro, mas normalmente no enamoramento, na paixão, o que acontece? Você procura algo para satisfazer algo seu, então você olha no outro qualidades, você vê sentimentos, expectativas, mas também podem ser qualidades imaginadas. Então, a paixão, o enamoramento, ele é um estado transitório. Então, ele pode ser transformado em amor, mas ele é um estado inicial, né? O amor, que a gente considera mesmo, nessas várias formas, manifestações, ele já está ligado a um amadurecimento. Tem um sentimento a mais de amizade, confiança. Ele é uma forma mais sossegada de aparecer nas relações. Então, é possível, sim, ter a paixão. Quando você fala do enamoramento, você fala, é a paixão? Isso. A paixão é irracional. O amor, ele é mais racional. Às vezes a gente acha que não. O amor, ele é racional, né? O que muitas vezes a gente coloca, além deste amor, sim, que a gente acaba tornando irracional esse amor. Sim, é um amadurecimento mesmo, né? O amor, ele é um amadurecimento. Então a gente tem essa busca, é do ser humano essa busca, essa afetividade, essa busca por intimidade, inclusive. Quando a gente fala do amor, Ana, a gente fala do amor próprio, né? Eu tenho muito isso comigo. Eu acho que eu consigo, colocando aquela frase lá do início, que eu só consigo cuidar de você quando eu cuido de mim, quando eu consigo ter esse olhar para mim e eu consigo te amar de uma forma saudável. Lógico que eu posso estar apaixonada, falando agora já de relacionamentos, que momento que entra, eu acho que a gente sempre tem que ter um amor próprio, né? Aquele amor que me vem primeiro, eu te amo. Mas a gente tem uma frase que diz assim, eu te entendo e quando eu não te entendo eu te aceito. E acima de todas as coisas eu te respeito. E eu acho que num relacionamento é isso. A gente tem que ter respeito. Respeito em todas as formas de você conversar com a pessoa. Claro, brigas, a gente sabe que existem, desentendimentos entre os casais, isso existe, né? Mas eu acho que muitas vezes quando eu me permito, quando isso se torna recorrente na minha vida, é porque eu permito com que o outro faça comigo coisas que ele não deveria fazer. E quando o meu amor próprio começa a ficar abalado. Como que eu poderia, o que você teria a dizer sobre isso? Acho que é bem interessante, você iniciou falando sobre as vertentes do amor. Eu gosto de usar um livro muito conhecido, né? Há milhares de anos, quando a gente fala na Bíblia, né? A gente fala sobre os mandamentos. O primeiro mandamento é amar
a Deus sobre todas as coisas. Ou seja, quando a gente fala dos mandamentos, a gente está falando como o elemento principal está ligado ao amor. E o segundo, que é amar ao próximo como a ti mesmo. Não mais do que você. Nem mais, nem menos, como a ti mesmo. Então, partindo dessa premissa, né, é algo que tem sido trabalhado na humanidade, a importância de olhar para si. Quando a gente tem filhos, talvez fique um pouco mais fácil pensar o quanto a gente ama aquela criança e como a gente fica feliz quando é feito algo positivamente para essa criança ou quando alguém maltrata, faz algo injustamente. E quando é com a gente? Como é que a gente se sente quando a gente mesmo se maltrata? Como a gente se sentiria se a gente tivesse um filho o tempo inteiro desprezado? Ou até mesmo sem ter o devido valor que ele mereceria ter. É assim que ocorre quando a gente não olha pra gente. E o amor, ele é fantástico porque quanto mais eu tenho amor e eu compartilho o amor, ele não diminui, ele cresce. Porque a cada vez que você compartilha com alguém, aquela pessoa tem uma porção, a dela mais a sua. E ela consegue multiplicar esse amor. O interessante também, quando a gente fala do amor próprio, é que quando a gente faz uma viagem, por exemplo, de avião, a importância de cuidar de si, a aeromoça, ela orienta, em caso de acidente, não importa quem esteja ao seu lado, ponha primeiro a máscara em si. Se eu não consigo cuidar de mim, se eu não consigo amar a mim. Você não vai salvar o outro, nem cuidar do outro. Não, e o mais interessante é que eu me coloco na obrigação de amar. Quando eu tenho amor, o amor ele faz o papel dele sozinho, porque ele transborda. Então eu compartilho o amor. E eu não espero que o outro me dê o amor que eu não tenho. Quando a gente fala de relacionamento, a gente fala da soma, onde existe um amor e um outro amor. Pessoas que se amam decidem e escolhem por amor, cada um primeiro por si, para que juntos eles possam se amar. Ninguém vai dar para o outro aquilo que ele não tem. O melhor amor, quando a gente fala de relacionamento, são de pessoas inteiras. Quanto mais inteiro, íntegro eu estiver com o meu amor comigo, mais saudável, você falou sobre as relações, essa relação será. Porque eu não cobro do outro. Eu percebo ali e respeito também, você mencionou, a limitação e o que o outro tem para me oferecer. O que cabe, o que eu aceito, o que eu não aceito. Então também com respeito eu consigo delimitar os limites. Deixar claro o que para mim faz sentido, o que não faz, com respeito. E não há tanta cobrança. A cobrança ela é derivada muitas vezes de amor, falta de amor próprio. Porque eu enxergo no outro a necessidade do outro me suprir por algo que eu não me dei. Então o amor, ele realmente é fundamental, até mesmo para que as relações possam se iniciar. Então a primeira relação, ela é com a gente. Sim. Se eu não consigo me relacionar comigo, como é que eu estarei pronto para me relacionar com o outro? É engraçado, né? A gente observando, ouvindo tudo isso que você fala, penso quando eu tive meu filho, eu tenho 2 filhos, né, com idades diferentes, eu penso nesse amor, que a gente diz, tem algumas pessoas que falam que sentem, outras que não, que é esse amor incondicional. Mas eu sempre tive isso comigo, que não sou perfeita, não é porque eu sou psicóloga, mas ao longo da vida eu fui desenvolvendo isso. Eu consigo te amar tanto, meu filho, porque eu me amo e eu cuido de mim. Eu consigo hoje coordenar, gerenciar e ter uma clínica, porque antes de cuidar do outro e fazer o atendimento ao outro, eu tenho um olhar para mim. Eu consigo me enxergar, eu cuido de mim. Um dia eu ouvi uma pessoa dizendo assim, eu não sei como é que você tá. Não que a maquiagem seja importante, não é isso. Mas eu não consigo, sei como é que você consegue se maquiar, passar batom, eu não consigo nem passar uma base. E foi a primeira vez que eu fiz essa reflexão, que eu verbalizei isso, que eu disse, eu acho que para eu poder cuidar do outro e cobrar o outro qualquer outra coisa,
eu preciso ter esse cuidado comigo. Veja, a maquiagem é um exemplo. Ela não é uma coisa necessária, porque você pode simplesmente não andar maquiado e você pode se amar. É uma forma que eu acabei colocando para você ver que você tem que ter o seu amor inicial, né? E eu queria que vocês falassem hoje um pouquinho também, quando a gente fala do amor, nós já falamos do amor de Deus, do amor a alguma coisa que eu chamo maior do que a mim mesmo, que pode não ser Deus, do amor fraternal, do amor dos meus filhos, né? Porque às vezes a gente quer colocar os filhos acima de todas as coisas. Como hoje o amor e a sexualidade? Sexualidade é sexo? Como é que funciona, Lilian? E depois a Ana gostaria que você fizesse uma complementação dentro da constelação familiar. Como que funciona isso, né? O sexo, a sexualidade, o amor, o sexo, a sexualidade. Sim, tem relação, e o amor, ele significa também intimidade. Então, essa intimidade é compartilhar. Então, compartilhar com o outro, desde sentimentos, dúvidas, medos, planos para o futuro. Então, essa intimidade também está ligada à sexualidade. E quando a gente fala de sexualidade, também inclui o sexo, mas não é só isso. Que quando a gente fala da sexualidade, envolve várias vertentes do ser humano. Então, tudo que a gente recebeu socialmente, culturalmente, o nosso lado biológico, o nosso lado psicológico. Então, a sexualidade, ela engloba tudo isso. E não somente o ato sexual, que a gente fala dentro da sexualidade, que é genitalidade, né? Que é o ato em si. Então, quando a gente fala de sexualidade, está ligado ao amor, ao relacionamento, aos afetos, como tudo isso se manifesta. Então, ainda tem algumas restrições para falar de sexualidade, porque justamente é esse olhar para si primeiro. Mesmo falando de sexualidade, esse olhar de cuidar de si, de se conhecer, de saber o que eu gosto, como eu tenho prazer, para então isso ser compartilhado através da intimidade com o outro, com o parceiro de vida, né? Então a sexualidade, quando a gente abrange e estuda isso, a gente vai olhar todos esses fenômenos que a sexualidade vai trazer. Como é a forma de se relacionar? Quais são os afetos? Quais são as dificuldades dessa relação? Então a sexualidade é bem abrangente quando a gente fala de relação, de casais, tanto de si quanto cuidado com o outro também. Bacana. Você gostaria de fazer um adendo, Ana? Você me questionou sobre a questão da constelação familiar, né? A constelação, ela por si só é uma ferramenta tida como uma ferramenta de amor. É interessante falar, né? Que a constelação, ela aborda o amor tanto que liberta, como o amor que aprisiona. Então, quando a gente fala de amor dentro da constelação, que é um movimento para harmonizar e gerar equilíbrio dentro do sistema, não só de família, apesar do nome, mas de todos os sistemas a quais nós pertencemos, nós honramos muitas vezes o nosso pertencimento àquele núcleo familiar ou em outros âmbitos, fazendo algo que não é positivo para nós. Então, por um amor, às vezes, eu reproduzo um comportamento que não é positivo, mas eu me sinto vinculada àquele parente, àquela pessoa que eu tanto amo. Como eu chamaria isso? Honrar. Honrar mesmo. Que é honrar. Porque quando a gente fala do amor próprio, que eu acabo muitas vezes aceitando, e legal isso, que eu honro. Eu te honro fazendo o que você faz. E aí, esse movimento, quando ele... Primeiro que cada um tem a sua individualidade, né? Eu não posso reproduzir. E aí, na constelação, a gente entrega para o outro, que é do outro. E o mais bonito é, eu te honro e por amor a você, eu me comprometo a fazer melhor e diferente. Em honra a você. Uma troca. Então é uma troca de libertação, porque o amor ele pode ter as duas vertentes, tanto te aprisionar como te libertar. E aí quando a gente opta por honrar, fazendo o melhor, e quando a gente fala de sistema, né, a evolução faz parte do ser humano.
E quando eu não estou evoluindo em prol de um núcleo, eu não estou contribuindo até para o crescimento do todo. E qualquer pessoa que nos ame efetivamente, o amor positivo, ele quer que a gente evolua. E muitas vezes essa evolução significa fazer coisas que nem todos concordam, tomar decisões. Muitas vezes E qual as o papel da pessoas... constelação? No próximo programa, a gente vai abordar um pouco mais sobre isso. Mas neste momento, quando você fala, quando eu vejo que provavelmente um casal busca a constelação familiar, como depois também gostaria que a Lilian falasse um pouquinho sobre as terapias de casais, como que funciona esse trabalho com o outro? A minha conscientização, que às vezes eu falo que na terapia a ficha cai, né? A ficha parece que você fala, as pessoas vão lá, te falam 1000 vezes alguma coisa, não tá certo, não faz, tal, mas na terapia, porque nós não damos aconselhamento, né? A gente faz reflexões com pontuações para que você possa entender, né? E como é que acontece isso no processo da constelação? É semelhante esse processo? A constelação ela traz de forma muito visível, né? É como se você conseguisse enxergar a sua vida através de um outro. E ali você geralmente não vai questionar, né? Você consegue ter outro ponto de vista. Em geral, obviamente, a gente enxerga o mundo apenas pelo nosso olhar. E quando você consegue ali, estando isenta do processo, observar como aquele processo é visto pelo outro e como você se vê de fora ali no processo, isso traz uma consciência muito rápida. No que diz respeito aos relacionamentos, a constelação trabalha com algo fundamental, que é o equilíbrio, né? Cada um ocupando o seu lugar. Diante da constelação, numa relação de casal, não há maior ou menor. Um relacionamento de casal, os dois possuem o mesmo tamanho. Ou seja, cada um contribui com aquilo que possui. Quando um tenta ser maior do que o outro, geralmente por uma necessidade de equilíbrio, das duas uma. Um ou vai se enfraquecer, ou dependendo da situação, aquele outro vai gerar uma disputa, porque ele apenas estará brigando pelo lugar dele. E na terapia cognitivo-comportamental, a gente fala muito do comportamento disfuncional, né? Que a gente acaba criando comportamentos disfuncionais e onde começam os grandes problemas. E muito legal isso, que eu acho que independente das abordagens, né? A Ana é psicanalista, a Lilian junguiana, a Eunice TCC, e a gente tem vertentes muito semelhantes, né? Jung fala das personas, e é muito interessante quando Jung fala das personas, né? Quando na minha persona os papéis que eu ocupo na minha sociedade, o meu papel de mulher, o meu papel de esposa, e é exatamente isso. E é exatamente isso, este relacionamento, né? Ele não é individual, ele é dual, né? Somos nós somos um casal. É isso que a gente tem que ter essa percepção. Eu referenciei a frase de Coríntios da Bíblia, que é não por crença, porque traz frases muito bonitas em relação ao amor, né? E quando você fala também do amar a Deus sobre todas as coisas, eu também acho isso muito interessante. Na terapia a gente nunca traz a nossa religião, mas a gente traz a do outro. Mas sempre quando você traz esta frase, é você dizer, amar o teu próximo como a ti mesmo, não mais do que você. E a partir disso você começa a ter um relacionamento de respeito, um relacionamento de amor, porque a partir do amor a gente constrói uma série de coisas, né? Uma série de reflexões. O que vocês acham em relação a isso? O amor, eu sinto que ele gera uma força tão grande, né? É como se ele fosse ele fosse o catalisador de muitos movimentos. Eu gosto sempre de frisar que o amor, nem sempre, da forma como eu vou lidar com ele será positivo. Então eu enxergo o amor de uma maneira, eu tenho uma expectativa de me relacionar no que tange respeito ao amor, da maneira como eu espero, e muitas vezes, quando eu recebo, eu desconsidero, porque não foi da forma como eu esperava.
E não significa que o outro não te ame. Cada um só consegue dar aquilo que possui. Existem várias formas de amar e de demonstrar amor. Então, quando eu me conheço e quando eu conheço quem está comigo, eu consigo perceber nas atitudes a forma de demonstrar o amor. Isso acho que é muito relevante falar, né? O programa ele está terminando, nós vamos fazer um segundo programa para falar exatamente sobre isso, né? Falar sobre as formas de amar. Às vezes as pessoas têm uma percepção diferente, achando que ela me ama mais ou ela é assim porque eu te beijo muito, porque o amor ele existe diversas formas de você expressar. Hoje nós vamos ter agora na finalização do programa a nossa produtora e cantora Neiva. Super agradeço a Neiva e no próximo programa nós vamos estar ainda com as duas profissionais. Muito obrigada, pessoal, eu agradeço a sua participação e até a próxima. Não perca esse programa que está super interessante. Muito obrigada, meninas. Obrigada, eu que agradeço. O seu amor é luz que nem riquezas é do meu destino, clareza do tino, pétala de estrelas caindo bem devagar. Oh, meu amor, viver é todo sacrifício feito em seu nome. Quanto mais desejo um beijo seu, muito mais eu vejo gosto em viver. Por ser exato, o amor não cabe em si. Por ser encantado, o amor revela-se. Por ser amor, invade fim. Por ser exato, o amor não cabe em si. Por ser encantado, o amor revela-se. Por ser amor, invade fim. Por ser amor,